Fala nação rubro-negra! Estamos de volta com mais um vídeo cheio de novidades. Já chega junto, mete o dedo no like e se inscreve aí no Central Rubro-Negro, que aqui é conteúdo pesado sobre o Mengão, todo dia. Bora para mais uma resenha. O burburinho começou a ganhar força nos bastidores do Flamengo, e ninguém menos que Bruno Henrique decidiu romper o silêncio que pairava sobre o elenco. Durante semanas, rumores sobre um possível retorno de um antigo jogador ao clube incendiavam grupos de WhatsApp de torcedores, mas até agora nada havia sido confirmado oficialmente. A fala de Bruno Henrique chega como um raio em céu azul, ninguém do elenco quer que ele volte pro Flamengo. A declaração, simples na forma, é carregada de implicações que reverberam muito além de um simples desejo pessoal. Dentro do clube, a relação entre jogadores, comissão técnica e direção já vinha sendo discutida em particular, mas agora tudo veio à tona de maneira pública. A situação ganhou um contorno dramático, misturando política interna, afinidade entre atletas e a percepção da torcida, que acompanha cada movimento com atenção quase obsessiva. Quando Bruno Henrique fala, o impacto é imediato, porque ele não é apenas um jogador de campo, mas um líder natural, alguém que influencia a moral do grupo, além de ser ouvido nos corredores do clube, nos vestiários e até nas reuniões com a diretoria, dando peso especial às suas palavras e provocando especulações sobre os próximos passos do elenco, de dirigentes e de possíveis contratações. O silêncio que reinava nos bastidores começou a se romper lentamente com pequenos sinais, gestos que eram interpretados por jornalistas e torcedores atentos, mas que até então não tinham sido confirmados oficialmente. Bruno Henrique, ao falar publicamente, deixa claro que a questão não é apenas sobre futebol ou desempenho técnico, mas envolve sentimentos, confiança e química entre atletas. A declaração do atacante desencadeia um turbilhão de interpretações e rumores, porque, no futebol moderno, a integração do elenco é tão decisiva quanto a qualidade individual. A frase "ninguém do elenco quer que ele volte" carrega uma carga quase explosiva, sugerindo que há um consenso interno e uma resistência silenciosa, mas firme, que pode influenciar decisões da diretoria. É inevitável que torcedores comecem a imaginar conflitos, estratégias de bastidores e movimentações políticas internas, além de questionamentos sobre como a situação será administrada sem comprometer o desempenho em campo. No vestiário, cada palavra é analisada, e a repercussão de uma declaração assim pode se espalhar rapidamente, provocando conversas, alinhamentos e até conflitos silenciosos, mostrando que no futebol nada acontece apenas por acaso. Além disso, a opinião de Bruno Henrique abre espaço para uma análise sobre liderança e influência no elenco, revelando como a percepção de um atleta respeitado pode moldar decisões que vão além das quatro linhas e tocar até a estratégia de mercado do clube, gerando expectativas e ansiedade nos torcedores que acompanham cada detalhe. O impacto da fala de Bruno Henrique não se limita apenas ao elenco e aos dirigentes, ele ecoa diretamente na torcida, que acompanha cada rumor com atenção quase jornalística. Comentários nas redes sociais, debates em canais especializados e discussões em grupos de WhatsApp começaram a surgir quase imediatamente, amplificando a sensação de que uma decisão histórica poderia estar prestes a ser tomada. A influência de um jogador que rompe o silêncio é imensa, pois ele valida informações que antes eram apenas boatos, e transforma especulações em narrativas com peso real. Além disso, a declaração abre um leque de perguntas sobre os motivos da rejeição interna, o que inclui relacionamento com colegas, atitudes passadas e até a cultura do vestiário, aspectos que normalmente ficam escondidos do público, mas que moldam profundamente a dinâmica de qualquer time de alto nível. Nesse contexto, torcedores passam a especular se a diretoria conseguirá lidar com o posicionamento do elenco sem gerar crises, ou se será necessário um equilíbrio delicado entre decisões esportivas e convivência interna. A fala ainda coloca a mídia em alerta, porque qualquer nova movimentação, seja nos treinos ou na preparação para jogos, pode ser interpretada como sinal de tensão ou de apoio, criando um ambiente em que cada gesto, cada foto, cada comentário em redes sociais é analisado e comentado. O cenário se torna um verdadeiro tabuleiro de xadrez, onde rumores, declarações e estratégias se misturam, e Bruno Henrique, ao abrir a boca, se transforma no centro de uma trama que envolve jogadores, diretoria e torcida de maneira inédita, gerando expectativa e ansiedade em todos os envolvidos. A repercussão da fala de Bruno Henrique
por mais direta que tenha sido, também abre espaço para uma reflexão sobre o papel dos líderes dentro de um clube. No futebol moderno, liderar não significa apenas marcar gols ou desempenhar bem tecnicamente, mas sim ter a capacidade de influenciar o clima do vestiário, conduzir conversas delicadas e até proteger colegas de situações que poderiam gerar desconforto. Quando um jogador respeitado se manifesta, a opinião dele tende a ser interpretada como uma posição oficial, mesmo sem que haja uma declaração formal do clube. Nesse caso, a frase de Bruno Henrique funciona quase como um comunicado silencioso para a diretoria, informando que a resistência interna que precisa ser considerada antes de qualquer decisão. Além disso, isso levanta questões sobre como a liderança pode ser exercida de maneira sutil, mais poderosa, e como ela afeta diretamente o relacionamento entre atletas veteranos, jovens promessas e a administração do clube, gerando um ambiente de negociação invisível, mais constante. A complexidade do vestiário e a influência de um jogador experiente mostram que o futebol não é apenas um jogo de 11 contra 11, mas um delicado equilíbrio de personalidades, alianças e estratégias que nem sempre aparecem nas câmeras. Cada decisão tomada, cada comentário feito publicamente, como o de Bruno Henrique, altera esse equilíbrio e pode direcionar o futuro de um clube inteiro, mostrando que liderança e influência interna são tão cruciais quanto habilidade técnica ou resultados em campo. Os torcedores, é claro, sentem cada palavra de Bruno Henrique como se fosse uma notícia de última hora, uma explosão de bastidores que revela o que até então estava oculto. A declaração serve como combustível para debates acalorados, análises detalhadas de possíveis impactos e especulações sobre quem estaria do lado de quem dentro do elenco. É um verdadeiro fenômeno de repercussão instantânea, porque no futebol moderno a voz de um líder é amplificada e disseminada de forma quase viral, atingindo mídias, influenciadores e redes sociais em questão de minutos. O efeito psicológico dessa declaração também é relevante, pois pode criar pressão sobre dirigentes, atletas e até sobre o próprio jogador mencionado nos rumores, afetando a dinâmica interna e o foco nos treinamentos. Nesse contexto, cada movimento passa a ser interpretado como uma pista, cada declaração ganha uma camada de significado e cada interação nas redes sociais é examinada com lupa. Bruno Henrique, ao romper o silêncio, transforma um assunto antes discreto em um espetáculo midiático, reforçando o poder da liderança e do respeito conquistado dentro do grupo. Assim, o burburinho cresce e se fortalece, gerando uma narrativa que ultrapassa as 4 linhas e que vai moldando o futuro próximo do clube. Enquanto torcedores e imprensa aguardam ansiosamente os próximos capítulos dessa trama que mistura futebol, política interna e bastidores altamente estratégicos. Por fim, a declaração de Bruno Henrique cria um efeito dominó de especulações que pode influenciar contratações, negociações e até decisões sobre futuras escalações. Quando um jogador de peso se posiciona publicamente, o impacto se reflete diretamente no planejamento do clube, pois qualquer movimento considerado contraditório pode gerar tensão ou desgaste interno. O comentário também revela que o silêncio, muitas vezes, não é sinal de consenso, mas sim de uma espera estratégica, e que quando ele é rompido, todos os olhares se voltam para as consequências desse ato. Além disso, a fala de Bruno Henrique reforça o entendimento de que o futebol é muito mais do que técnica ou tática, ele é governado por relações humanas, afinidades, conflitos e alinhamentos internos que determinam o sucesso coletivo. O momento torna-se uma espécie de laboratório para entender a influência de líderes no esporte, como eles conseguem moldar opiniões, direcionar debates e até criar barreiras invisíveis para decisões da direção. Para os torcedores, isso significa que cada rumor passa a ter uma base real, cada especulação ganha credibilidade e cada reação do clube ou do jogador em questão é interpretada como uma peça de um quebra-cabeça que revela o funcionamento interno do Flamengo, transformando o simples ato de falar em uma arma poderosa de narrativa e influência dentro e fora dos campos. O silêncio rompido por Bruno Henrique desencadeia uma sequência de especulações sobre o impacto real dessa rejeição dentro do Flamengo, pois quando um jogador de referência se posiciona de forma tão enfática, ele não apenas comenta, mas praticamente dita a pauta das discussões internas. Nos bastidores, a declaração provoca reações imediatas, com atletas conversando entre si para alinhar posições, alguns concordando discretamente, outros mantendo cautela para não se expor.
Esse tipo de situação gera uma tensão silenciosa, onde cada gesto passa a ser interpretado, cada palavra tem peso estratégico, e a diretoria se vê obrigada a agir com diplomacia extrema para evitar que o ambiente se transforme em um campo minado de conflitos internos. A pressão se estende aos jornalistas e analistas de futebol, que passam a dissecar cada nuance do vestiário, tentando compreender se existe uma resistência formal ou se é apenas um sentimento coletivo. E cada detalhe compartilhado nas redes sociais se torna combustível para a imaginação da torcida, que espera ansiosamente para ver se essa resistência se traduzirá em decisões concretas sobre transferências, escalações ou mudanças táticas, enquanto o próprio jogador envolvido no rumor passa a ser visto sob lentes de julgamento público, criando uma trama complexa que mistura estratégia, emoção e política interna, evidenciando que no Flamengo cada palavra de um líder ecoa muito além do campo de jogo, moldando expectativas e influenciando cada movimento do clube. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada! A repercussão midiática não poderia ser maior, porque o futebol moderno transforma qualquer comentário estratégico em conteúdo viral instantâneo. Bruno Henrique, ao expor sua posição, atua não apenas como jogador, mas como catalisador de debates, polarizando opiniões e provocando discussões apaixonadas entre torcedores. As redes sociais se tornam um verdadeiro termômetro da opinião popular, e qualquer tentativa de minimização do clube pode ser interpretada como fragilidade ou omissão, pressionando a diretoria a se posicionar de maneira cuidadosa. Ao mesmo tempo, jornalistas e comentaristas começam a traçar paralelos entre o ambiente atual e episódios anteriores de tensão entre atletas e clubes, buscando padrões que expliquem o comportamento do elenco e antecipem as possíveis consequências. A complexidade aumenta quando se considera que cada jogador possui uma rede própria de influência, e a manifestação de Bruno Henrique é vista como sinal de apoio a uma corrente interna, indicando que resistências e alianças não se formam apenas por afinidade pessoal, mas por interesses estratégicos, alinhamentos táticos e confiança no desempenho coletivo. Em resumo, a declaração transforma o clima interno em um laboratório de observação, onde cada reação do clube, cada movimentação de bastidores e cada resposta do jogador envolvido no rumor se torna matéria-prima para análises minuciosas, mostrando que a política interna do futebol pode ser tão intensa quanto qualquer disputa em campo, e que o impacto de um líder é capaz de redefinir cenários, expectativas e decisões estratégicas em todas as esferas do clube. Dentro do elenco, a fala de Bruno Henrique atua como um catalisador silencioso, fazendo com que atletas reflitam sobre a postura de colegas, alianças informais e a necessidade de proteger a harmonia do grupo. No futebol de elite, esse tipo de declaração tem o poder de redefinir hierarquias e alterar a dinâmica do vestiário de forma quase imediata, porque quando um líder expressa sua opinião, outros acabam recalibrando suas atitudes, decidindo se alinham, mantêm neutralidade ou se posicionam de forma contrária. A tensão resultante pode gerar conversas internas, reuniões discretas e até negociações internas, pois ninguém quer que uma divergência se transforme em conflito aberto que prejudique o desempenho coletivo. Ao mesmo tempo, a repercussão pública aumenta a pressão, tornando cada gesto do elenco mais significativo, cada interação com o jogador em questão mais observada e cada estratégia de treino ou preparação física mais sujeita a interpretações, como se fossem sinais de bastidores. Esse ambiente mostra que o futebol não é apenas competição técnica, mas um jogo psicológico de influência, liderança e controle de narrativa, no qual a opinião de um jogador de referência pode criar ondas que atravessam a diretoria, o elenco e a torcida, moldando decisões e provocando tensão silenciosa, lembrando que, no cenário atual, cada palavra pública ou gesto discreto tem potencial de transformar a rotina de um clube inteiro, tornando o silêncio e a fala igualmente estratégicos e decisivos para o futuro imediato do Flamengo. Os torcedores, por sua vez, transformam a declaração em combustível para debates apaixonados e especulações quase conspiratórias. Cada comentário de Bruno Henrique é analisado, revisitado e compartilhado, gerando uma narrativa própria que alimenta canais de YouTube, podcasts e redes sociais, amplificando o rumor e transformando-o em tema central do momento.
A percepção coletiva da torcida passa a atuar como força de pressão sobre dirigentes, jogadores e até sobre o próprio atleta envolvido, criando um ambiente onde cada reação é interpretada como sinal de apoio ou oposição, e onde cada movimento, treino ou entrevista ganha uma dimensão que vai muito além do futebol jogado. Essa dinâmica cria um ciclo constante de expectativa e tensão, em que rumores de bastidores, declarações estratégicas e análises de especialistas se misturam, gerando uma narrativa que combina jornalismo, opinião e especulação de forma intensa. Para o Flamengo, isso significa que decisões sobre contratações, renovações e escalações não são tomadas apenas com base em critérios técnicos, mas também considerando a percepção do grupo, o impacto psicológico sobre o elenco e a necessidade de manter coesão em um ambiente que agora está sob microscópio público, evidenciando que, no futebol moderno, a influência de líderes internos e a reação da torcida podem ser tão decisivas quanto qualquer jogada dentro de campo. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui! Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!